Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, uma jornada que ele ia fazer de quase 1000 quilômetros a pé. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, daquele deserto ele achou uma pedra e fê-la seu travesseiro. O que ele fez com a pedra? Travesseiro dele. Você já viu alguma pedra que serve para ser travesseiro? Você conseguiria dormir com a sua cabeça numa pedra, no meio de um deserto, no meio de um frio, sem roupas apropriadas, sem nada? Você já encontrou na sua vida, pelo menos uma vez, alguma pedra que fosse confortável para que você pudesse descansar a tua cabeça? Daqui a pouquinho nós vamos falar que pedra era essa que Jacó encontrou. Fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. O que é que Jacó fez? Sonhou. Porque você pode estar doente, mas ainda pode sonhar. Você pode estar quebrado, mas ainda pode sonhar. Você pode estar sozinha, mas ainda pode sonhar. Você pode estar com dívidas e ainda pode o quê? Sonhar. Você pode ter se divorciado e ainda sonhar. Você pode estar desenganado pela medicina e ainda sonhar. Você pode ter problema de vícios e ainda sonhar. Jacó tinha brigado com seu irmão porque ele tinha enganado seu irmão, enganado seu pai. Ele estava fugindo de casa. Porque o nosso primeiro instinto do ser humano, quando nós criamos uma confusão que nós não sabemos resolver, a confusão que nós mesmos o quê? Criamos. Ou quando nós estamos nos dando com problemas que a gente tentou resolver, não conseguiu, qual é o nosso primeiro instinto? Fugir. Qual é o primeiro instinto? Fugir. A gente quer ir embora para bem longe, a gente quer fugir dos problemas, a gente quer fugir das pessoas. E você pode fazer isso. Você pode fugir da sua família, você pode fugir dos problemas, você pode fugir dos seus colegas de trabalho, você pode fugir dos teus amigos. Quem tem rede social aí, levanta a mão. Você pode fugir das tuas redes sociais, privar tudo, deletar tudo. Mas você não vai conseguir fugir de quem? Você não vai conseguir fugir de quem? De Deus. A única pessoa que você não consegue fugir é de Deus. Você sabe que no Salmo 139, versículo 8, Davi disse assim: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu subo aos céus, lá, se faço a minha cama no mais profundo abismo. A tradução aqui no hebraico de abismo é inferno. Olha o que Davi está dizendo: se eu subo ao céu, lá tu estás. Mas se eu fizer a minha cama no inferno, se eu estiver passando pelo inferno, quem fica com você quando você está passando por um inferno? Mas Davi diz: mesmo que eu faça a minha cama no inferno, lá também estás, ou lá estás também. Por isso que você tem que ter mais comunhão com Deus do que com a sua igreja. Você consegue vir na igreja todo dia? Quem aqui mora um pouco longe, levanta a mão. Você não gasta com passagem, com gasolina. Você consegue vir na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só se você for uma pessoa muito desocupada. Sou uma pessoa muito desocupada que consegue vir na igreja todo dia. Sou uma pessoa que não tem problemas também para lidar na sua vida. Quem aqui você tem problemas para lidar na sua vida? Levanta a mão. Então você tem que ter comunhão com a tua igreja, porque você vem aqui se congregar e ouvir a palavra de quem? Mas você tem que ter mais comunhão com Deus. Você tem que ter mais comunhão com Deus da igreja do que com a igreja. Porque você não pode estar na igreja todo dia, mas você pode estar com Deus todo dia. Se você me mandar uma mensagem de madrugada, com certeza eu não vou te responder porque eu vou estar dormindo. Mas se você tiver com um problema de madrugada, você dobrar os seus joelhos e falar com quem? Ele vai te ouvir. Por isso que você tem que ter olhos espirituais. Por isso que você tem que conhecer a palavra de quem? De Deus. Para você ter essa convicção de que Deus vai estar com você, de que Deus vai estar com você quando ninguém mais vai estar. Isaac não estava com Jacó, Rebeca não estava com Jacó, Esaú não estava, pelo contrário, queria até matar o próprio irmão, os amigos não estavam, mas como nós vamos ler no texto, Deus estava. Diga forte, diga alto: Deus. Está muito fraco, diga Deus ainda está comigo. Deus ainda está comigo. Você pode estar desenganado pelos homens, mas não está por Deus. Você pode ser um caso perdido para as pessoas, mas você não é um caso perdido para Deus, nem o seu filho, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus netos, porque a palavra de Deus diz que tudo que é impossível para o homem é possível para quem? Deus. E sonhou, exposta na terra uma escada. Jacó sonhou com uma escada. Ele sonha com uma escada, cujo topo atingia aonde? O céu. E o que ele viu nessa escada? E os anjos de Deus subiam e desciam por ela,
estava o Senhor, perto dele estava o Senhor. Você vê que coisa interessante. Jacó estava num deserto. No deserto é tudo parado, no deserto é tudo a mesma coisa. No deserto nada cresce, no deserto nada floresce. No deserto todos os dias são iguais, todos os dias são iguais. Não muda. Final de semana no deserto não é mais feliz, não tem festa no deserto. Quando você está passando por um deserto muito grande, todos os dias são iguais para você. Não faz diferença a segunda do sábado, não faz diferença se você está trabalhando, se você está de férias. Quando você está num deserto, todos os dias são parados, nada acontece, não tem uma novidade, não tem uma coisa boa. Por isso que é tão desanimador você estar num deserto. Por isso que se você não tiver a presença de Deus contigo no deserto, você vai perecer, porque você vai ter a impressão, dado pelo diabo, que nada vai acontecer na tua vida e que nada está acontecendo na tua vida. Mas veja, enquanto a vida de Jacó, tudo estava parado, tudo estava parado, um caos. Ele estava com mágoa, ele estava com raiva, ele estava ansioso, ele estava com medo, ele estava preocupado, ele não tinha dinheiro, ele não tinha roupa, ele não tinha bagagem. A única coisa que ele tinha era um pouco de azeite, que foi a única coisa que deu tempo dele pegar para poder negociar a comida. Mas ele sonha com uma escada, e a escada não está vazia. A escada tem anjos trabalhando, subindo e descendo, descendo e subindo, levando as orações, trazendo as bênçãos, levando as orações, trazendo as bênçãos. Não é porque a tua vida está parada que o céu está parado. É isso que você tem que entender. Não é porque a tua vida está travada que o céu está travado. Não tem nada travado no céu. O céu está em movimento 24 horas, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. O céu, o mundo parou na pandemia 2 anos, o céu continuou trabalhando. Amém? Então quando você conhece a palavra de Deus, você se agarra à verdade da palavra de Deus, e não aquilo que você está vendo, não aquilo que você está sentindo, não aquilo que você está ouvindo. Você sabe que mesmo que não tenha um movimento na tua vida, diga assim: tem um movimento, tem um movimento, tem um movimento no céu por mim. Se você está se alimentando da palavra de Deus, se você está orando, se você está usando a sua fé, o céu está trabalhando por você. Os anjos estão subindo, diga assim: os anjos estão descendo. Diga: os anjos estão subindo, os anjos estão descendo. E diz a palavra de Deus que perto de Jacó Deus estava. Você não tem que estar no momento feliz para Deus estar com você. Você pode estar passando pelo pior momento da tua vida e Deus está com você. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está com você, não tem nada a ver com você estar feliz, ou você está triste, ou você está assim: ah, Deus está comigo, hoje eu estou me sentindo muito bem. Ah, hoje, não tem dias que você dorme bem e acorda mal? Acontece isso com você? Ou será que eu sou o único ser humano aqui na igreja? Não tem dias que você dorme cheio de convicções e acorda cheio de dúvidas? Não tem dia que você dorme cheio de confiança e acorda cheio de medo? Não tem dia que você foi dormir confessando várias promessas de Deus para a sua vida, mas no outro dia você começou a falar de dúvidas que vem no seu coração? Imagina se Deus for, olha aqui para mim, imagina se Deus fosse relacionar com você só nos dias que você estivesse sentindo bem. Imagina se Deus fosse relacionar com você só nos dias que você estivesse feliz. Ele ia estar muito pouco com você. Sim ou não? Sim ou não? Por isso que você não pode confiar nas tuas emoções. As tuas emoções sempre vão te trair. Muitas das vezes você está passando por lutas que está mexendo não só no espiritual, está mexendo no teu psicológico, está mexendo no teu emocional. Teu corpo sente, você fica ansiosa, você fica preocupado, aparecem problemas no seu corpo, e você só vai vencer se você ter a certeza de que Deus está com você. A Bíblia não diz que Deus estava dentro de Jacó, perto. Porque quando você lê o Velho Testamento é assim: ou Deus está muito distante, ou Deus está perto. Deus nunca está dentro. Mas Jesus veio para trazer Deus para dentro de você através do Espírito Santo. Nós somos mais privilegiados do que Jacó. Jacó tinha Deus perto dele, nós temos Deus dentro de nós. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora está deitada eu te darei, a ti e a tua descendência.
Você vê que Deus não apareceu falando dos erros dele. Deus não apareceu fazendo acusações. Deus não apareceu para Jacó dizendo assim: sabe, Jacó, qual é o teu problema? Você é um cabeça dura. Sabe, Jacó, qual é o teu problema? Você faz tudo errado sempre. Sabe qual é o teu problema, Jacó, que você nunca me ouve? Sabe qual é o teu problema, Jacó? É isso, é aquilo, aquilo ali. Não, Deus aparece lhe fazendo promessas. Deus aparece fazendo promessas. Eu sou o Senhor do teu pai Abraão, Deus de Isaque. A terra em que está deitado eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, será abençoada todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, eis que eu estou contigo, eis que eu estou contigo. Diga: Deus está comigo, Deus está comigo. Deus vai estar com você, mesmo quando você falhar. E se você é ser humano, você vai falhar muitas vezes. Para Jacó se tornar Israel, demorou 20 anos. Para Jacó se tornar Israel, demorou quantos anos? 20 anos. Não por causa de Deus, mas por causa de Jacó. Deus vai passar alguns anos trabalhando na tua vida. Por isso que você tem que estar focado em você. Você não tem que estar olhando nem para quem está lá na frente, nem para quem está aqui atrás. Você tem que estar focado na tua história, na tua vida. O que Deus tem para você, Ele vai dar para você. Deus tinha uma promessa para Jacó e nada iria impedir essa promessa de se cumprir. Amém? Nada. Eis que eu estou contigo e te guardarei. Por isso que tem gente, olha aqui para mim, que até Deus se manifestar na vida dela, o que é que Deus faz? Deus guarda. Quem aqui, você diz assim: bispo, se não fosse Deus me guardar, uma hora dessa minha família estava indo lá no meu túmulo me homenagear. Você, quem reconhece isso, levanta a mão. Você reconhece isso? Deus diz assim: olha, eu vou te guardar. É assim que você tem que ver os seus familiares que ainda não se converteram. Tem alguém da tua família que faz de tudo errado, de tudo. Dizem até assim para ele: rapaz, vaso ruim não quebra, não é? Rapaz, se eu fosse fazer a metade do que esse camarada faz, 10% do que essa menina faz, eu já tinha, como estão dizendo hoje, de arrasta para cima. É porque Deus tem uma promessa para esse familiar seu. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê você com 5 anos, nem com 10 anos, nem com 15 anos, nem com 20 anos, nem com 30 anos. Você já encontrou pessoas que você conheceu jovem, foi ver 30 anos depois? Quem já viu? Você não toma um susto? A última vez que eu fui viajar lá para Bragança para ver meus pais, eu vi um amigo meu de infância, que a gente tomava banho no rio. Hoje ele tem 52 anos, já é avô. Quase que não o reconheci. Só que quando Deus olha para você, Ele não olha você com a idade que você tem. Quando Deus é eterno, Deus está no passado, presente e futuro. Por isso que Ele disse para Moisés: eu sou. Não tem calendário para Deus. Quando Deus olha para a tua vida, Ele vê toda a tua vida. Deus já viu tudo da tua vida. Deus já viu desde quando você estava no útero da tua mãe até o dia da tua morte. Amém? Por isso que Ele sabe o que Ele tem para você. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Tem coisa que saiu da tua vida que ainda vai voltar. Deus disse para Jacó: você ainda vai voltar aqui. Vai demorar um tempo, mas você ainda vai voltar. Eu não sei para quem eu estou pregando nessa manhã, eu não sei para quem eu estou profetizando, não sei se é aqui, não sei se é para quem está me assistindo, mas você ainda vai voltar a sorrir, você ainda vai voltar a ser feliz, você ainda vai voltar a ser amada, você ainda vai voltar a ficar firme com Jesus, você ainda vai realizar sonhos, você ainda vai voltar, porque te não desampararei. Diga: Deus não vai me desamparar. Sabe, quando você lê a tua Bíblia nesses textos, você tem que marcar todas essas frases para você, porque a Bíblia não é um livro do passado, a Bíblia é um livro vivo. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então agora Deus não está falando mais com Jacó, Deus está falando com você. Diga: Deus está falando comigo. Não, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Quer dizer, Deus está dizendo assim: você não vai morrer, eu vou te guardar, eu vou te amparar, você não vai ser desamparado até que tudo que eu disse que ia acontecer na tua vida venha a acontecer. Amém? Tudo que Deus tem prometido para você e para a tua casa, Ele vai cumprir. Tudo. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia.
sabia. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu não o sabia. Deus está neste lugar, mas eu não sabia. Veja, é possível Deus estar com você sem você saber que Ele está com você. Deus estava com Jacó no pior momento da vida dele. Ele não estava feliz, ele não estava motivado, ele não estava alegre. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha propriedades, ele não tinha família, ele não tinha casado, ele não tinha filhos, não tinha nascido José, não tinha nascido Benjamim, não tinha nascido Efraim, nem os filhos, nem os netos de Jacó, mas Deus já estava com ele. Tem muita gente que Deus está com ela não sabe. Tem muita gente que eu olho e consigo ver a presença de Deus na pessoa, mas ela não consegue ver que a presença de Deus está com ela. Você tem que parar de se relacionar com Deus, olha aqui para mim. Você tem que parar de se relacionar com Deus através das tuas emoções. Através das tuas emoções você se relaciona com quem? Com quem? Com as pessoas. As tuas emoções foram dadas para você se relacionar com as pessoas. Por isso que tem gente que você se sente bem com ela. Isso não é espírito, isso é emocional. Por isso também tem gente que você não se sente bem perto da pessoa. Ela faz mal para o teu emocional. Agora Deus não te deu emoções para se relacionar com Ele. Deus te deu espírito. Jesus disse, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Ele diz, os verdadeiros adoradores é aqueles que adoram a Deus em espírito. Se a gente ficar aqui no culto cantando 10 músicas, colocando uma banda e botando fumaça, e o que isso vai mexer? Isso não vai mexer com o teu espírito, isso vai mexer com o teu emocional. Você vai se sentir bem, você vai se arrepiar, você vai ficar emocionado, você vai chorar, você vai dizer assim, que maravilhoso. Só que depois que você entrar num carro, ou pegar a sua moto, ou pegar a sua bicicleta, ou você for para casa como Jacó estava indo a pé, o que você sentiu na igreja, você não vai estar sentindo mais em casa. Porque o ambiente na tua casa, muitas das vezes, tem gente que o ambiente da casa não é igual ao da igreja. Por isso que se eu puder escolher problema, eu prefiro ter problema no meu trabalho. Entre um problema no trabalho e um problema em casa, escolha ter um problema no trabalho, porque o trabalho tem hora para acabar. Tem gente aqui que trabalha até meio-dia, tem gente aqui que trabalha até 3 da tarde, tem gente que trabalha aqui até 5 da tarde, tem gente que trabalha aqui até 6 da tarde, depois você vai para onde? E só volta para o trabalho no outro dia. Por isso que as pessoas amam o final de semana, as pessoas ficam enlouquecidas, sextou. O que a pessoa está dizendo com isso? Por graças a Deus, eu vou me livrar do meu trabalho, vou me livrar dessa gente falsa, invejosa, do meu patrão que só fica em cima de mim me cobrando. As pessoas amam o final de semana, porque elas se livram do trabalho. Mas se você tem um problema em casa, não tem como você se livrar, porque está dentro da tua casa. Por isso que você tem que estar cheio da presença de quem? De Deus. Tendo se levantado cedo de madrugada, versículo 18, tomou a pedra que havia posto por travesseiro. Aquela pedra, quem era aquela pedra? Quem era aquela pedra? Quem era aquela pedra tão macia, que era como um travesseiro? Aquela pedra era um símbolo de quem? De Jesus, a pedra angular. Aquela pedra que ele escolheu, que ele pôde descansar a cabeça dele. Amém? Aquela pedra era Jesus. Em Jesus você pode colocar a tua cabeça, o teu espírito e descansar. Por isso que diz, tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e erigiu em coluna, sobre o cujo topo enterrou azeite. E o lugar, a cidade que outrora chamava a luz, deu o nome de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, me guardar nessa jornada. Primeira vez que a gente vê Jacó orando. Ele já era um homem adulto. A gente não vê ele orando criança nem adolescente, mas aqui é a primeira oração registrada de Jacó. A oração fazendo um voto. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me dê pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, de modo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Quando Jacó, olha aqui para mim, quando Jacó acordou no outro dia, a vida dele não tinha mudado. As roupas ainda eram a mesma, ele ainda tinha muito pouco, só um pouco de azeite, ele ainda estava quebrado, o pai ainda estava decepcionado com ele, o irmão ainda queria matar ele ainda não sabia para onde ir, o que ia fazer. Mas ele acordou mudado, porque ele acordou tomando atitudes. A sua vida só vai mudar quando você começar a tomar atitude. Ele acordou no outro dia fazendo algo diferente, orando, fazendo um voto com Deus. Antes da tua vida mudar, você tem que mudar as tuas atitudes. Troque a murmuração pela fé.
Troque a dúvida pela confiança em Deus. Troque a ansiedade pelo descanso na palavra de Deus. Amém? Comece a fazer aquilo que você não estava. Deus não espera que você acerte em tudo. Olha aqui para mim. Deus não espera que você acerte em tudo, mas Ele espera que você comece. Se nós não tivéssemos os evangelhos, aonde nós temos neles o ensino de Jesus, os ensinos de quem? Eu diria para você fazer uma oração como Jacó fez. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me guardar, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo que vier na minha mão eu vou te dar o dízimo. Eu diria para você, faça essa oração. Mas entre a oração de Jacó e a de Jesus, faça de Jesus. Tudo que você lê no Velho Testamento é apontando para Jesus. Entre a oração de Jacó e a oração do Pai Nosso, ore seguindo a direção do Pai Nosso. Porque quando Jacó orou, ele disse apenas: minha vida, minha vida, minha vida, pão para comer, roupa para me vestir, eu quero isso, eu quero aquilo, e se o Senhor fizer tudo isso, o Senhor vai ser o meu, e aí eu vou me tornar dizimista também, que nem o meu pai, que nem o meu avô. Mas a oração de Jesus é muito superior à de Jacó, porque a oração de Jesus, você começa com quem? Com Deus, não com você. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Deus, venha a nós o teu Deus, seja feita a tua Deus, assim na terra como Deus. Aí você entra lá no meio, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, porque nós confiamos em Ti, que dia a dia o Senhor vai estar cuidando de cada um de nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí você pede perdão dos seus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Não me deixe cair em, livra-me do mal, você. Aí volta para Deus, pois teu reino, o poder, a honra e a glória. Amém? Então você não pode ter a fé de Jacó, você tem que ter a fé de Jesus. Você pode aprender com a história de Jacó, você pode aprender com a história de Abraão, você pode aprender com a história de Davi, mas nenhum deles foi perfeito. Só Jesus. Amém? E mesmo ele orando da forma errada, Deus o abençoou em tudo. Porque como disse o apóstolo Paulo, nenhum de nós sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas. Porque Deus é misericordioso. Jesus era a pedra, Jesus era a escada que levava para o céu. Aonde você lê a Bíblia, Jesus está sempre ali. Procure Ele que você vai encontrar. Busque Ele nessa manhã, que Ele será contigo.